vale a pena ou não vale a pena plantar uma semente financeira no Agindo Deus? Que quando você semeia, como vários têm feito, uma semente, uma oferta, você está apoiando o Agindo Deus. Não só nessa frente aqui do rádio, mas em várias frentes que nós estamos trabalhando. Então, quando você planta uma semente, você está apoiando. Então, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só esse depoimento desta jovem senhora lá do Rio Grande do Sul, ou às vezes ela é uma jovem, estou deduzindo, jovem senhora, né? Mas uma pessoa querida foi tocada no momento da música, no momento da adoração. Então você veja bem, isso eu gosto de falar para você entender que quando você nos apoia, semeando uma semente financeira voluntária, espontânea, daquilo que Deus toca no seu coração, você está salvando vidas. Eu estou aqui, Deus me deu esse talento, essa habilidade, esse chamado, esse ministério. Então a minha parte eu estou fazendo, ok? A rádio, ela também está fazendo a parte dela, está tudo funcionando. Os transmissores, a internet, está tudo aqui funcionando. Mas quando termina o mês, nós temos uma fatura, temos um compromisso financeiro. Talvez você é novato, escuta a gente aqui, e na realidade o Ministério Agindo Deus, aqui pela Marumbi, por outras emissoras que a gente tem também, é mantido através da sua oferta, entendeu? E nesse caso aqui, que é um horário nobre, eu disse isso ontem, né? De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. E já estamos aqui há mais de 19 anos. E o meu desejo é continuar até a volta de Jesus. Porque eu creio, nós cremos no arrebatamento. Jesus voltará. As profecias estão se cumprindo. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Deus está usando até pessoas que jamais você ouviria falar dele. Mas Deus está usando. E ele diz, se nós que cremos nele não pronunciarmos, não falarmos, as pedras clamarão. Então, quando você nos apoia, você também faz parte disso. E eu sempre ensinei, dentro dessa linguagem, acredito eu, simples, mas que a pessoa entende. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Então, um pode fazer, mas quando tem vários, a coisa acontece. Então se sinta valorizado. Quando eu falo esse tipo de assunto aqui, é para valorizar você que não parou de apoiar. Mesmo vindo uma tempestade daqui ou uma tempestade dali, mas você não deixou. Você permaneceu, você perseverou. É isso. E Deus gosta de gente perseverante, de gente persistente, de gente realmente que não desanima fácil. É isso. Então isso aqui é um depoimento, é um esclarecimento, um agradecimento e um apoio a você. E se Deus está te chamando a partir de hoje para participe. Seja participante deste mover. Ore a Deus e Deus vai falar diretamente ao seu coração, como eu acredito que já está falando, né? Mas ele pode falar muito mais. Então, use a sua fé. Use a sua fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, tenha fé também para ser um semeador, em nome de Jesus. E se você quer ser um semeador especificamente no nosso Ministério Agindo Deus, nós temos um Pix. Se você já abençoou o Ministério através do Pix CNPJ, continue, normal. Mas nós temos um Pix que é um e-mail. É só você escrever lá, eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Vai sair lá, Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Um abraço para o nosso querido irmão Milton Pamplona. Um abração, meu querido, para você, para sua esposa, sua digníssima esposa, que Deus abençoe vocês, a empresa dela, todos os seus negócios aí. E muito obrigado, meu querido, por ser um apoiador de muitos anos, hein? Muito obrigado, um abraço àqueles que mesmo diante de turbulências conseguiram manter
e eu quero profetizar. E essa palavra profética vai funcionar só para quem crê, para quem acredita, tá certo? Mas eu quero profetizar, mesmo diante de momentos de pequenas turbulências, no mundo e no Brasil. Mas a nossa segurança está no Senhor, no Criador dos céus e da terra. E eu quero declarar, pela fé, que virá uma provisão sobrenatural para você ainda, que não chegou, está chegando. Creia nisso e receba, não só na mente, no racional, no coração, mas receba no teu espírito essa palavra profética e seja abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, um abraço aqui ao ouvinte, nossa querida irmã Marilda, lá de Campo Largo, está sempre vindo com a gente nos cultos, no hotel, com a sua filha, de vez em quando ela traz outras pessoas também. Um abraço, mandou um áudio, muito obrigado pelo apoio. Também com a gente que de Arapoti, no Paraná, a Miriam, um abraço Miriam, Deus te abençoe. Também Idalina, de Castilho, no estado de São Paulo. Que Deus abençoe vocês aí. E ela diz que Deus abriu uma porta de emprego para ele. Entendi, né? Deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Um abraço para vocês aí de Castilho, no estado de São Paulo. Eu tenho recebido algumas pessoas, várias, elas dizem assim: pastor, eu recebi uma bênção, recebi um emprego, estou trabalhando, mas o inimigo está furioso. Irmão, nem dá a mínima para o inimigo que está furioso, porque maior é aquele que está em nós, e quem está em nós é Jesus Cristo. Uma dica, uma orientação que funciona: se você é empregado, está trabalhando numa empresa, seja empresa pequena, média ou grande, foque naquilo que você tem que fazer na empresa e não perca tempo dando ouvido a fofoqueiro, a mentiroso e gente que fala mal da empresa. Reflita nisso. Faça, para aquilo que você foi contratado, trabalhe, não perca o foco. E em nome de Jesus, esse inimigo espiritual está repreendido em nome de Jesus. Mas foque, porque uma das estratégias do inimigo, do maligno, até usando pessoas, é tirar você do foco, tirar você do sério. Então foque naquilo que você trabalha. Se você tem o seu próprio negócio, se você tem a sua empresa, foque naquilo que você foi chamado para fazer. Foque no seu negócio. Não fique olhando para a empresa do vizinho. Cuide da sua. E se a do vizinho está melhor que a sua, é porque talvez ele está fazendo coisas que você não está fazendo. Então é isso. Não se compare com o outro, mas persevere. Vá à batalha. Porque eu creio que Deus abençoa o honesto. Deus abençoa a pessoa correta. A pessoa que faz a coisa certa, Deus prospera, Deus abençoa. É com trabalho, é com honestidade. Deus sempre me dá essa inspiração para dar essas orientações. Então não perca o foco. Não perca tempo com fofoca, com mentira, com diz-que-diz-que, fulano falou, fulano disse. Tem pessoas que ela é usada pelo inimigo para chegar até você e dizer assim: olha, estão falando de você. É mentira muitas vezes, não estão falando, é ela que não tem coragem de falar e joga "estão falando". Então tem gente que é assim. Então, a Bíblia fala, Jesus fala que nós temos que orar pelos que nos perseguem, abençoai os que vos maldizem, pagar o mal com o bem. Então, quem realmente caminha com Jesus não deseja mal para ninguém. Até aquela pessoa que talvez te prejudicou de certa forma. Mas perdoe. Faça como Jesus. Faça como aquele homem, o nosso querido irmão lá em Atos dos Apóstolos. O primeiro homem que foi martirizado na Bíblia, na igreja primitiva de Atos. O Estevão. Homem cheio de fé. Um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele foi morto, apedrejado. Mas ele manteve a sua fé. Então, meu amado e minha amada, tem muita diferença entre você ser perseguido por amor a Cristo e perseguido por outros motivos. Então, nós temos que separar uma coisa da outra, ok? A Bíblia diz que Estevão, olha a característica deste abençoado, olha as características espirituais dele. A Bíblia fala que ele era um homem, está escrito aqui em Atos capítulo 6, diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo.
ele tinha aqui várias qualidades, né? Olha só que interessante. Era um momento em que era para escolher um grupo de homens ali para cuidar das viúvas, dos necessitados, né? Enquanto os apóstolos pregassem a palavra, enquanto os discípulos que se tornaram os apóstolos de Jesus, para que eles perseverassem ali na oração, no ministério da palavra, eles precisavam de um grupo de pessoas para apoiar ali o ministério, para cuidar justamente do trabalho ali das viúvas, diz aqui, e dos necessitados, enfim. E diz o seguinte a Bíblia: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Poderia falar muitas coisas aqui, mas a ênfase é a vida de Estevão. Homem cheio de fé. Você que me ouve, que você seja você um homem ou uma mulher, que você seja cheio de fé. Uma pessoa cheia de fé. A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. O justo pela sua fé viverá. Então não perca a sua fé, não perca de crescer espiritualmente. Uma das maneiras de você fortalecer a sua fé é ouvindo a palavra de Deus. É o que você tem feito aqui com a gente nessas manhãs. Romanos 10:17 diz: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não aumenta a sua fé, não desenvolve a sua fé ouvindo conversa fiada, falando mentira, enganando os outros e ouvindo fofoqueiro. Não. Isso aí Deus desagrada. Mas quando você ora, quando você busca Deus e ouve a instrução da palavra. Então ele era um homem cheio de fé. Então seja uma pessoa cheia de fé. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Entenda, meu amado e minha amada. Estamos vivendo, se aproximando a cada dia que passa, a volta de Jesus. Ele voltará, ele prometeu e ele vai cumprir. Então, enquanto ele não vem nos buscar, entenda, nós estamos na terra. Então você tem que trabalhar honestamente, estudar, tocar a vida normalmente, mas é um normal sem perder a sua fé, e nunca lhe falte sobre a tua cabeça o óleo do Espírito Santo. Nunca falte o óleo, ou seja, a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque aqueles que estão debaixo desta unção do Espírito Santo, firmados em Jesus Cristo, serão arrebatados um dia. Então, preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção. Trabalhe, faça os seus projetos normal. Seja uma pessoa inteligente. Fale de Jesus, dê um bom testemunho, caminhe na fé. Mas Jesus vai voltar. Ok? Mas enquanto estamos aqui, temos que tocar a vida. Por que eu estou abordando desta maneira? Porque às vezes muitos filhos e filhas de Deus, na sua fé, ela enfrenta alguns problemas na vida e ela diz: Senhor, volta logo. Jesus vem me buscar. Mas geralmente Jesus não vai atender esse tipo de oração, porque a hora que ele tiver que voltar, ele vai voltar. Certo? A hora que ele tiver que me tirar dessa terra, ele vai tirar. Tem duas maneiras de você sair desse planeta aqui no sentido espiritual. Primeiro é a morte. Não vou falar sobre isso. A hora que chegar a minha vez, não sei que dia, não sei que hora, né? Eu sempre falo assim numa linguagem simples que todos nós temos um prazo de validade aqui nessa terra, fisicamente.
Eu sempre brinco, eu não quero saber quando que vence o meu. Por quê? Nem vou saber, porque está na mão de Deus. Então você não precisa, diante de lutas e batalhas que você enfrenta, você não precisa pedir para morrer, que Deus não vai ouvir essa oração. Entendeu? Quando terminar o seu tempo aqui, você vai e nem vai perceber. Então, esse é um ponto. Segundo, entender que os que são da fé, que estão firmados em Deus, na palavra do Senhor, ele virá buscar. Jesus, ele é dito como, Jesus é como o noivo. E a igreja dele, a igreja de Jesus, não é uma placa denominacional, não. A igreja do Senhor Jesus é chamada a igreja mística, a igreja que será arrebatada. Ou seja, a igreja sou eu, você, pessoas que se entregaram a Cristo, foram salvos por Ele, teve os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. Então, quem é salvo sabe que é salvo. Quem está salvo em Cristo Jesus tem certeza que está salvo. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, se eu acabar o programa aqui e morrer, eu vou para o céu. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, você tem que ter certeza. Porque se não tiver certeza, você está correndo perigo de ficar aqui para a grande tribulação. Então, meu amado e minha amada, é uma palavra de despertamento espiritual. Então, sorria, se alegre. Você vê que o pastor rindo, cantando, louvando. É isso, vida boa é assim. Agora, você vai dizer todo dia estou assim? Não, necessariamente. Não todo dia. Entendeu? Mas não perco a fé, não perco o ânimo e busco estar sempre cheio do Espírito Santo. É o que estava acontecendo com Estevão. Homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ok? E ele que era o coordenador ali dos demais também, que foram escolhidos para uma missão. E eu quero dizer para você que está aceitando essa instrução, você também foi escolhido por Deus. Por isso que você está me ouvindo. Você foi separado. O que é santo? Santo é separado. Então, este que vos fala foi separado por Deus. Você que está me ouvindo também foi separado por Deus. Por isso que aquela irmã, acho que lá do Rio Grande do Sul, na hora da música, ela começou a cantar e não conseguiu e chorou de emoção e foi tocada por Deus. Por quê? Porque ela foi chamada. Ela foi chamada para servir a Deus e não para servir outra coisa. Então, quem é chamado, eu vou falar uma coisa para vocês, com muita tranquilidade. Pessoas que têm a marca de Deus, ela pode ir em qualquer outro lugar. Num lugar que talvez Deus não esteja ali presente. Deus está vendo. Mas Deus vai usar até um ímpio, até uma pessoa que não teme a Deus, Deus vai usar para falar com essa pessoa. Porque ela precisa de Jesus. Então você que está me assistindo ou me ouvindo, você é inteligente. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil. Você está vendo o que está acontecendo no mundo. Eu acompanho a geopolítica, que fala do que está acontecendo no mundo. Sou um camarada que eu busco estar atualizado com as coisas. Você não pode ser um alienado. Mas tudo que está acontecendo, que eu vejo pessoas que entendem de certos assuntos falar, está na Bíblia. Você está compreendendo? Então, entenda isso. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Ele quer suprir suas necessidades, Ele quer que você tenha a casa para você morar, o alimento, a vestimenta. Isso está tudo na Bíblia, está na palavra. Então, eu estou falando que Deus quer porque está na Bíblia. Então, e nós somos um ser eterno, ou seja, quando terminar aqui, a gente vai continuar a nossa vida. Então, a Bíblia diz que quando Jesus vir, que nós cremos nesse rapto, arrebatamento significa um rapto, assim, num piscar de olhos. O apóstolo Paulo ensina o seguinte, que nesse momento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos na ocasião, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ou seja, haverá uma mudança. Então, meu amado, que a sua vida dentro de você já seja um pedacinho do céu. Dentro do seu lar já seja um pedacinho do céu. Mas um dia estaremos com Jesus para toda a eternidade. Um dia estaremos para toda a eternidade com Jesus. Em um lugar que não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá guerra e nem conta para pagar. Ou seja, vai ser um lugar lindo, maravilhoso. E o único caminho para chegar lá é Jesus. João 14, verso 6. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se entregue a Cristo hoje. Se você está, usar esse termo que você falou, eu estou afastado, eu estou não sei o quê, então volta para Jesus. Volte hoje. E não dê ouvidos a pessoas que não têm entendimento espiritual. E eu digo mais, hein? Eu digo mais. Tem muita gente assim que desanimou, vamos assim dizer, na fé, vamos usar esse termo, porque alguém disse para você que se você saísse de lá, você estava perdido. E eu digo com toda segurança, é mentira. Pregaram uma mentira em você. Que quem salva é Jesus de Nazaré. Jesus é que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Ele levou sobre si os meus pecados, os nossos pecados, as maldições, inclusive as enfermidades e as doenças. Leia Isaías 53. Isaías, mais ou menos há 800 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías já profetizava a salvação, a cura, a vinda do Messias. Então Jesus veio, pagou o preço, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Então receba essa instrução espiritual e fique firme com Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça e tenha um dia de excelência em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra de salvação e de despertamento espiritual. Como Estevão foi cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, que assim seja todos nós. Assim eu oro e os abençoo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.